Beleza, pessoal? Boa noite a todos. Hoje vamos para a terceira fase modernista, a maior, recebe duas denominações nos livros ou nas questões, ou vão chamar de modernismo terceira fase, ou pós-modernismo, ou literatura contemporânea. E aí vem as divergências que a gente vai já observar das nomenclaturas. Alguns críticos literários vão falar em literatura contemporânea só a partir dos anos 60, outros 70, outros 80. O fato é que daqui a 2 anos vamos para 100 anos do modernismo. Eu acho que já caberia nós termos a divisão de uma quarta fase, como Portugal já tem há algum tempo. Aqui eu coloquei na abertura alguns nomes que veremos hoje e outros que veremos na próxima aula, que será a terceira fase poesia. Eu quebrei em duas, porque é um assunto razoavelmente grande, mas eu deixei aqui alguns nomes que a gente vai abordar nas próximas aulas. Vamos falar de Ariano Suassuna. Nossa última aula do curso é teatro modernista, então ele é um grande nome, apesar de ser também um romancista, né? Mas está aqui como um destaque. Um dos melhores poetas brasileiros de todos os tempos, né? Até há pouco tempo é o nosso maior poeta vivo, faleceu em 2016, o Ferreira Goulart. Próximo vamos falar dele. Hoje tem o Guimarães Rosa, monstro, outro grande nome, né? Esse que mudou completamente o foco da poesia. Quando você analisa João Cabral, ele traz o parnasianismo de volta, ele cria um novo parnasianismo. A grande obra dele, na verdade, é poética, mas é feita na forma teatral, que é a Morte e Vida Severina. Aqui uns traços do Chico Buarque, que vem se destacando muito na literatura e ganhando prêmios cada vez mais. João Baldo Ribeiro, um Jorge Amado mais politizado, mais crítico, o perdemos em 2014. Um cara super estranho, que é esse contista, eleito o melhor contista do século XX no Brasil, Dalto Trevisan, completou agora 95 anos, vai ter uma matéria da revista Isto É para ele que não gosta de foto, você conseguir imagem dele só clandestina. Uma poetisa muito polêmica, também foi lembrada ultimamente, Ana Cristina César, uma morte muito trágica. E o fenômeno, né? O fenômeno que abriu o caminho para uma literatura que vai tratar a mulher como temática principal, a maravilhosa Clarice Lispector, que, vou falar daqui a pouco, assim como Machado de Assis, tem despertado o gosto do público americano. Machado de Assis, em pouco tempo, teve a edição do livro Memórias Póstumas esgotada. E a Clarice, aliás, a Clarice tem, o seu maior biógrafo é um americano, e a Clarice tem, já está na terceira edição da sua coletânea de contos, vou mostrar para vocês daqui a pouco, de um livro belíssimo dela, e o público americano tem gostado da Clarice. Aqui eu tenho, nós sempre colocar esse slide para a gente sempre observar a diferença dos modernismos, né? São três modernismos, num modernismo só. Nós já vimos que tem as coisas em comum, e eu vou enfatizar já novamente, então já passamos pela primeira, pela segunda fase. A terceira ela é muito vasta, né? Então a gente vai dividir prosa, poesia, e também, obviamente, eu separei uma aulazinha para trabalharmos o teatro, já que o teatro, especialmente no Enem, nós temos tido uma presença interessante das questões sobre teatro nas últimas provas. Então, temos aqui a prosa, nós vamos abordar hoje, uma prosa bastante diversa. Você vê que a prosa na primeira fase não teve muita força, foi ali o Macunaíma, o Almar Verbo Intransitivo, os romances do Mário de Andrade. O Oswaldo não foi para a linha do romance, foi, além do romance fragmentado, mas era uma prosa poética, não um romance no caráter tradicional. A poesia foi o maior destaque da primeira fase, né? Já na segunda fase, você tem a poesia com destaque e tem uma prosa muito importante, onde o romance foi preponderante. 99% da produção da segunda fase modernista foi prosa. As prosas que nós vimos, a maioria delas, de autores nordestinos e engajados. Na terceira fase, a palavra é diversidade, é ecletismo. Essa prosa ela vai para muitas temáticas, ela se abre para muitas possibilidades. E ganha espaço duas formas narrativas pouco então, até então, pouco trabalhadas no modernismo. O conto e a crônica, que vão superar, inclusive, o romance em quantidade, digamos assim. A poesia, do nosso assunto da próxima aula, é uma poesia que vai ser diferente do que você viu na primeira fase. Aqui eu vou trazer as formas. Já a segunda fase eu tinha trazido rima e métrica, mas aqui é o parnasianismo que volta mesmo. Então, a arte pela arte vem, mas ela vem com algum aspecto, com alguma novidade, que é o neoparnasianismo, especialmente liderado pelo poeta João Cabral de Melo Neto. Mas eu vou ter inúmeras inovações na poesia, que é o assunto da próxima semana. Eu vou ter o concretismo, a imagem, a sonoridade das palavras, eu vou ter um movimento que foi
muito importante no Brasil do regime militar, porque em pleno regime militar ele floresceu, cresceu e foi, por isso, censurado. Movimento de amplitude cultural, porque o tropicalismo ele foi teatro, cinema, literatura e, claro, o movimento musical, né? A poesia marginal, que nos anos 70 ali, cuja última representante foi a Cristina César, a cyberpoesia, que é essa poesia que precisa das redes sociais, precisa das tecnologias para interagir, é o assunto da nossa próxima aula, beleza? Bom, contexto histórico que vale para agora e vale já para a próxima aula, mas eu vou repeti-lo lá no slide. Eu botei bastante informação, porque, gente, cada vez que você vai entrando no modernismo, você vai percebendo que cada vez mais os escritores eles estão mergulhados no seu contexto histórico-social. E eles acabam trazendo diretamente todo essa extratextualidade de ordem histórica, social, cultural, pouco religiosa nessa altura do campeonato. O Brasil e o mundo, né, estão aí vivendo o fim da Segunda Guerra Mundial, uma certa se havia aquela tensão, aquele desespero, aquela desesperança, há uma amenização por hora, depois vocês vão ver que, infelizmente, aquela questão da pós-modernidade, o desencanto com o ser humano volta a emergir, e no caso do Brasil, o fim de um regime totalitário. Lembremos que a Era Vargas tem aqueles seus três momentos, né? O de 30, o de 32 e o de 37, que foi o último que deixou uma péssima imagem do Vargas ao ponto de torná-lo um ditador. Né? Mas sabe como é que é a política? Ele acabaria voltando e eleito democraticamente novamente lá nos anos 50. Agora, acabou a Segunda Guerra Mundial e o mundo está naquela outra tensão. Você sabe de uma tensão que você viveu com as bombas jogadas lá em Hiroshima e Nagasaki e vem a tensão da Guerra Fria. E a literatura começa também, a cultura vai entrar nessa dicotomia aqui, nessa ambiguidade. De novo, eu botei o azulzinho para sempre associar o capitalismo, né, e o vermelho para associar aí, nesse caso, o socialismo. E aqui não cabe a palavra comunismo, né? Essa União Soviética da Guerra Fria, tá? São os blocos, é o bloco socialista, o leste europeu ali, galera, que ficou do lado ali da União Soviética. Então a palavra comunismo aqui não vai caber nesse contexto da Guerra Fria, tá? Criação da ONU, um órgão que vai ser, tem a sua relevância, né? Apesar de ter ideologicamente associado aos americanos, mas tem a sua relevância, e a OTAN, que ganha, sempre, de vez em quando, você vê os americanos falando novamente OTAN, papapá, que é essa organização mais no campo da armamentista, né? Ela foi criada para poder fazer uma frente aí à União Soviética. O Brasil sai da Era Vargas, vive dois governos muito estáveis, né? Ali Dutra, não consegue se estabelecer, o Vargas volta, mas aí o Juscelino vem aquela grande euforia. E, coincidentemente ou não, é nesse contexto do Juscelino Kubitschek que nós vamos ter Guimarães Rosa, por exemplo. Aí vocês vão perceber uma coisa. A literatura dos anos 50, ela não é a mesma literatura dos anos 60. Porque a literatura dos anos 50 ela não está sob pressão de censura, ela não está sob regime militar, então a própria temática modernista é outra. Está vendo como o contexto interfere? Vocês vão ver que os anos 60 e 70, os literatos vão ser mais engajados sociopoliticamente do que a galera dos anos 50, onde vai estar o Guimarães, onde vai estar ali o João Cabral, que ele vai perpassar as 3 décadas, a própria Clarice. Então, você tem uma linha de pensamento literário um pouco diferente do que você vai ter 60 e 70, tá? Então, houve uma euforia, uma industrialização, o Brasil naquela coisa, movimentos culturais, como Bossa Nova surgindo, então o Brasil vai ter um momento de boom, digamos assim, econômico e democrático. Mas, com isso, veio processos interessantes, como a urbanização, e aí você vai ter um tipo de literatura modernista que já vem da primeira fase, mas acentua na terceira, a abordagem desse cotidiano urbano. Agora a gente vai trabalhar na literatura os problemas oriundos do inchaço das cidades, violência, marginalização, miséria humana, essa migração, especialmente do Nordeste, então você vai ter vozes literárias que vão usar o nordestino como temática. A própria personagem Macabeia, lá na Hora da Estrela, ela é um exemplo disso. A Clarice usa a Macabé para mostrar essa migração. Ela vem sem nenhuma instrução, vai cair numa cidade como Rio de Janeiro, uma cidade grande que vai, como ela diz lá, a cidade vai engolir a Macabé, literalmente, tá? Bom, aí vem dessa euforia democrática, vem o momento de tensão política, o regime civil-militar com 64, aí vai durar esses 21 anos até a abertura. Nesse item, você tem uma literatura que vai ganhar um status de engajamento.
aí você vai ter perseguição a escritores, muitos escritores nossos, muitos ficcionistas e poetas vão sair do Brasil, Ferreira Goulart, por exemplo, o próprio Chico Buarque, por exemplo. Então, alguns escritores que não foram mais engajados, que foram até acusados, né, de não fazerem muito para a literatura. A Clarice Lispector mesmo, mas você não vai ver na Clarice um viés social político no sentido de regime militar. O viés social dela é outro, é mais para o ser humano em si. Guimarães Rosa também você não vai encontrar nenhuma pegadinha de questão. Apesar de serem modernistas, os dois não são engajados politicamente, como você vai esperar isso de outros escritores que a gente vai estudar ainda hoje na aula de hoje. A Nova República, que advém dessa Constituição de 88, considerada a Constituição Cidadã, aí você tem uma literatura mais multifacetada ainda, aí crônicas, contos, a prosa poética voltando, e nasce uns grupos literários, e um deles é muito importante, que é a literatura marginal. É um grupo, é um subgrupo, digamos assim, na verdade, dentro dessa literatura social, que vem ainda resquícios lá do regime militar, e que passa por uma fase chamada literatura memorialística, pós-79. 79 é um ano que é referencial por causa da anistia, então os escritores voltam e vão contar suas memórias. Desse grupo nasce um grupo chamado literatura marginal, que vai focar na violência urbana, nos cotidianos. A gente vai ver nomes importantes, tá? O Brasil passa por uma solidez econômica através do Plano Real, mas a desigualdade social, ela vai e volta, ela não tem uma sequência de queda, e, infelizmente, como nós estamos vendo agora, uma crescente novamente. Muitos artistas vão usar a sua arte, mais na poesia, o que eu vou dizer agora, né, para falar de responsabilidade social e ambiental. A política instável também vai gerar algum tipo de literatura com um fim ideológico. E, logicamente, nós estamos vivendo, desde aí dessa abordagem, estamos vivendo os novos paradigmas sociais e esse mundo mais ligado na tecnologia, e isso chega à literatura também. Características, e aqui, gente, eu especifiquei características da prosa. No entanto, essa parte bem aqui, ó, essa parte até aqui, também valerá para a próxima aula, que é a poesia, pessoal, tá? E eu já começo com a palavra que perpassa o modernismo inteiro, meus queridos: metalinguagem. Uma coisa que o modernista começou a ficar mais ligado é o que e como. Três perguntinhas: o que, como e por que escrever. E esse ato, né, que foi muito condenado poeticamente lá nos parnasianos, que falavam de arte pela arte, aqui não é naquele sentido. A metalinguagem é no próprio questionamento do ser literato. Essa metalinguagem tem muita influência de alguns nomes europeus, Fernando Pessoa, por exemplo, mas acentua-se no Brasil com os questionamentos feitos pelo Jean-Paul Sartre, qual o papel da literatura na sociedade. E aí você viu que na segunda fase o existencialismo influenciou, e vai influenciar também aqui na terceira fase. Já está aparecendo aqui, ó, a palavrinha que nós vamos recordar já já. Muita intertextualidade. Aliás, o cara da terceira fase, ele é o que mais tem possibilidade de intertextualizar, né? Porque ele está à frente dos outros. Então, quem intertextualiza faz isso com obras que já aconteceram, com textos que já ocorreram. Então, vai ter muito isso aqui na terceira fase. Inovações, e a se pensar que esse modernismo não vai só trazer as coisas, os legados, né? As conquistas, como a inovação linguística, a linguagem simples, a abordagem do cotidiano, a metalinguagem, o engajamento, que vem desde a primeira fase, vão estar aqui. Mas há uma busca, principalmente, por inovar a linguagem. Tá? Essa reinvenção do código linguístico. E, finalmente, essa reinvenção está associada ao experimentalismo da palavra. Então, você vai ter muitas inovações linguísticas, fusão da oralidade com a norma culta, a linguagem abreviada, a criação de palavras novas, que já veio essa expressão neologismos, a incorporação à literatura brasileira de estrangeirismos, né? Então, uma série de coisas. E agora vem uma coisa interessante. Aqui a gente começa a bater de frente com a primeira fase. Ora, a primeira fase não admitia de forma alguma qualquer coisa ligada à tradição, porque isso era associado a acadêmico, a clássico. Pois a terceira fase retoma com muita força a tradição. Então você vai ter escritores extremamente ligados ao tradicionalismo literário, que é a linguagem culta, seguir regras, seguir modelos. Claro, isso na prosa, principalmente tendo como grandes mestres, a prosa europeia. Tá? Esse ecletismo é que você vai ter mistura. Você vai ver diversos prosadores usando características do realismo, do naturalismo,
do romantismo, você tem uma fase aqui chamada neorromantismo, de alguns escritores. Ninguém tem vergonha aqui de abordar obras e escritores que já, e características que já ocorreram. Isso você não veria na primeira fase com tanta evidência. Agora vem essa diversificação da ficção. Só lembrar, pessoal, deixa eu só acentuar aqui que eu não gosto de ver aqui a palavrinha errada. Meu Deus do céu. Ficção. A palavra ficção. Eita. Pronto, agora vai. Muito bem. Só voltar lá para nós compartilhar. A palavra ficção aqui, gente, ela tem tudo que é ficcional, tá? É verossemelhante ou inverossemelhante, é a criação literária, mas é ficcionista ou ficcional é a parte da prosa, tudo bem? Então, essa prosa, vamos lembrar, na segunda fase, a prosa foi essencialmente regionalista. Você viu lá o Nordeste como tema, ou o Sul, lá no Érico Veríssimo, ou São Paulo, em alguns casos. Aqui, ela continua. O próprio João Baldo Ribeiro. Mas, já na segunda fase, você viu alguns casos, como, por exemplo, o Graciano Ramos, que conseguia extrair características regionais e torná-las universais. Então, o regionalismo e a temática universal, muito comum em Guimarães Rosa, vamos já ver, vai aqui ser muito comum. Cada vez mais politizada, de postura crítica, com a abordagem de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre e existencialismo são duas coisas. O papel do artista no mundo pós-moderno, e o questionamento do eu do indivíduo, as relações humanas. E aí, gente, essa crise existencial, as relações humanas, a crise do eu com o mundo, vai estar em Guimarães Rosa, vai estar em Clarice Lispector, vai estar em Lígia Fagundes Telles, vai estar em Chico Buarque, no Dr. Trevisan, em diversos ficcionistas aqui do século XX e já também no século XXI. Concisão é uma coisa que já vem da primeira fase. O modernista ele tem uma coisa na cabeça dele. Eu devo falar muito escrevendo pouco. Como a Clarice vai definir, né? O melhor está por vir, o melhor está nas entrelinhas. É por isso que, normalmente, essas obras, modernismo, especialmente a terceira fase, exigem muito mais do leitor, porque não são óbvias, exige muita atenção em leitura. E aí entram temas que a segunda fase não abordou. Elementos que você viu, por exemplo, na poesia simbolista, o mítico e o metafísico. Então, as coisas sobrenaturais, as coisas estranhas, principalmente prosadores como Guimarães Rosa. Tá? O social engajado e a introspecção, que na verdade não é novidade, já vem da segunda fase, mas ela continua essa coisa de abordar o indivíduo, o personagem, do narrador onisciente revelar para nós os dramas, os medos, os traumas do personagem, introspectivo, ou seja, lá para dentro do indivíduo nos revelando. E como eu falei para vocês, outras duas formas narrativas com muito destaque, o conto e a crônica. Lembrar que nosso canal lá tem a aulazinha de gêneros narrativos, você relembrar lá. Crônica sempre parte de uma abordagem temática do cotidiano. E o conto, ele é muito rápido, já tem até o microconto, né? O conto ele tem só um assunto, poucos personagens, rapidamente o texto se encerra. E às vezes é mais difícil interpretar um conto que um romance, porque o conto tem pouca informação, fica muito concentrado textualmente nas entrelinhas. E aí vem essa palavrinha. Fala embaixo dessa palavrinha. Quando você encontrar o fantástico, alguém diz assim, o fantástico na literatura é o realismo fantástico, é a manifestação do surrealismo na prosa. Na prosa não se usa o termo surrealismo, se usa realismo mágico ou realismo fantástico. É a abordagem, dentro de um romance, um conto, uma crônica, de coisas absurdas, né? Fora da realidade. Inimagináveis, como já veremos o Riobaldo, no Gangstão Veredas, fazendo um pacto com o diabo para vencer o seu grande inimigo, uma coisa meio sem lógica. Mas o narrador ele vai usar da sua imaginação para trabalhar isso na ficção social. E essa galera aqui, essa ficção memorialista, tanto conto como crônica, principalmente por parte de escritores que estão retornando do exílio lá em 79, depois de serem ou expulsos do Brasil ou foram embora, né, naquela linha do Brasil, meu Deus, por não aceitar o regime político vivido em nosso país. Vamos agora para os principais autores, já começo com um monstro, que é o Guimarães Rosa, né, de uma literatura que eu já disse a vocês, vou novamente reforçar, não espere ver em Guimarães Rosa críticas políticas, né, ideológicas, não é a linha dele. A linha dele é o indivíduo, é o ser humano,
imergido, concentrado no sertão, conseguindo extrair de lá o mundo. Está aí ele dizer uma frase muito comum: o sertão é o mundo, o sertão está em toda parte. Principal característica que é muito cobrada em vestibulares Guimarães Rosa, a linguagem. Cria palavras novas, que você não vai ver no dicionário, usa e mescla com palavras antigas, arcaísmos, trabalha a oralidade, o jeito de falar do homem do sertão, e o sertão dele não é o Nordeste, é o de Minas, mas é o norte de Minas, que é colado ao Nordeste, e ele consegue ser regionalista e universal ao mesmo tempo, porque os dramas que esse homem vive, a miséria, a dor, o medo, né, as coisas sobrenaturais, existem em qualquer parte. Por isso que ele diz que o sertão está em toda parte, o sertão é o mundo. Ele gosta muito de provérbios. O Enem já cobrou uma característica dele de aforismos, que são um tipo de provérbio mais para moralidade, são verdades mais moralidade, né, digamos, mais de caráter moral. Hibridismos, ele faz muita experimentação, olha a palavrinha, experimentação linguística. Hibridismo, pegar palavras de outras, com radical de uma língua, com o sufixo da outra, com o prefixo de outra, misturar, tá bom? Estrangeirismos, então veja que os ismos o Guimarães Rosa gosta, né? E tudo isso, gente, mesmo fazendo muita prosa, só tem um livro de poesia, que foi o livro de estreia, ele é muito poético nas suas abordagens. Bom, mito poético, que trabalha mito, mítico e místico, são coisas diferentes. O mito, aquelas coisas que o sertão tem, o nordestino tem a sua espiritualidade manifestada por mitos, o místico, que tem a ver mais com a religiosidade, tá? O mágico é o fantástico, o absurdo, e o metafísico, que é aquela coisa mesmo além do sobrenatural. E essa coisa do metafísico é engraçado que vem desde o Franz Kafka, lá com a Metamorfose, e vem, entre aspas, contaminando, né, muitos ficcionistas do século XX. E chega no Guimarães Rosa. Então, imagine toda aquela coisa mística do sertão, de quem é do interior, de certas crenças, lendas, mitos. Ele coloca tudo isso porque ele ouvia muitas histórias. Como ele dizia, ele é principalmente um contador de histórias. Gente, médico, pegou, montou num cavalo, literalmente, saiu atendendo pessoas pelo norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha, que é muito, muito pobre até hoje, é a parte de Minas que o pessoal nem sabia que era Sudeste, né? Não sabe ainda, atendendo as pessoas de graça. Mas ele ouvia histórias, causos, ele foi construindo, tornou-se um diplomata brasileiro, foi nosso diplomata na Alemanha, sabia que ele salvou os judeus, ele quase foi preso, quase foi pego pelos alemães nazistas, né? Então, é uma biografia belíssima. Ele mesmo traduziu os livros dele para o alemão, inglês, italiano, espanhol, grego e, pasmem, russo. O homem era um poliglota. Ele morreu 3 dias após tomar posse na Academia Brasileira de Letras. E, aliás, o discurso de posse dele é bastante cabalístico, parecia estava prevendo a morte dele. Então, o sertão mineiro é o mundo, tá? Aí tem as coisas do jagunço. Se lá nós temos o Nordeste mais profundo, o cangaceiro, aqui ele trabalha como um jagunço. Então, ele tem o pessoal que é do bem e do mal, e isso também é esse maniqueísmo faz parte do universo místico do sertão, e a questão transcendental que está ligada ao metafísico em si. Realismo fantástico ou realismo mágico. Realmente, por abordar coisas místicas, obviamente, né, e míticas também, tem muita coisa que não tem explicação lógica, científica. É absurdo, é sobrenatural. É aí que se dá o surrealismo na prosa dele. E ora ele é erudito, e ora ele é bastante popular. Bom, a ficção dele, né? O sertão está em toda parte, e tem uns aforismos, uns provérbios que ele mesmo criou. Quem desconfia, fica sábio. Ficção. Eu começo com o único livro de poesia dele, foi o livro de estreia, Magno, que ele não permitiu, né? Ele publicou, mas ele retirou de publicação. Aí vem o livro de estreia nos contos, que ele participou de um concurso. Você sabe quem foi um dos julgadores do concurso que ele escreveu? Ele escreveu um conto. A Hora e Vez de Augusto Matraga, que, aliás, é o conto que é o melhor conto desse livro, é espetacular, teve muito vestibular. Eu vou colocar para vocês a análise dele para vocês, porque ele é muito presente nas provas. Um dos jogadores é Graciliano Ramos, que leu o conto, ficou doido. Tipo, esse cara aqui é fenomenal. Não sabia quem era, não era conhecido ainda. E aí vem uma série de livros, né? Primeiras Histórias, que também já teve vestibulares muito. Tutameia, eu mantive o acento, né? Apesar de ser em Eia, porque é do original, que também é chamado Terceiras Histórias. Estas histórias, e aí detalhe, a palavra história com a letra E, ela antes tinha diferenças. A história com H
era história, se for H maiúsculo, é disciplina, H minúsculo era uma história verídica. E a história com E usada como uma história ficcional. Mas hoje a língua portuguesa aboliu, deixou, tudo é H minúsculo. Tanto a história verídica como a história criada. Eu achava bonitinho a história com ela, até mais fácil para diferenciar. Se eu vou te contar uma história, ela não tem fundo verdadeiro, ela é metafórica, ela é criativa e tal. Se eu vou te contar uma história, aí é diferente. As novelas são uma intermediária entre conto e romances, né? Corpo de Baile, que é uma trilogia, na verdade, que fecha o livro Corpo de Baile. Manazão, Amigo e Link, já virou filme. No Urubucaquá, olha a linguagem, ele gosta muito da sonoridade das palavras, sabe? Ele mexe muito, experimentalismo linguístico é com ele, tá? No Pinhém e Noites do Sertão. E o único romance, mas, meu amigo, que romance. Espetáculo Grande Sertão Veredas. Eu peço que vocês, daqui uns 10 anos, vocês vão ler o Grande Sertão Veredas. Agora você não tem, não adianta. Daqui uns 10 anos, vocês vão ver que livro maravilhoso, fantástico. Cuidado com a pegadinha usual, né? Apesar de ter a expressão sertão aqui, não tem absolutamente nada a ver com seca, cangaço, que você viu na segunda fase. Nada. Grande sertão é grande, é o mundo, a metáfora. Veredas, caminhos. Tudo bem? E eu trouxe, eu trouxe exatamente um fragmento. Aqui é a capa da primeira edição. Ele fez os desenhos, né? Essa edição agora foi refeita, até comprei, ela foi cara, foram feitos exemplares limitados por encomenda, todo costurado à mão mesmo, bem artesanal o livro, com os desenhos originais que ele fez. Ele fazia muitos desenhos, muitos ícones para simbolizar a obra dele. Galerinha, imagina o cara ter uma vingança, ele não tem condição de vencer o seu inimigo, e ele, depois de cair na bebedeira, ele acaba caindo bêbado numa encruzilhada, e ele tem lá um sonho, mas para ele não foi sonho, onde ele faz um pacto com o cão. Nesse capítulo interessante, porque ele aponta para a gente mais de 100 nomes que é dado ao capeta. No interior, o capeta recebe muitos nomes, né? Diabo, Lúcifer, Cramunhão, Duba-Dubá, Cão do Pé Preto, Tinhoso, Chifrudo, é um monte de nome. E ele fez esse pacto, o corpo dele agora está fechado, e ele vai lutar e vai vencer o seu grande inimigo. É claro que primeiro ele vai montar uma equipe, e ele sai montando quem tem ódio daquele cara. E dentro dessa equipe ele conhece um cara chamado Diadorim. E aí tem uma história paralela entre os dois, porque ele não olhou, que ele olhou para o Diadorim, ele olhou para ele, houve um magnetismo entre os dois, né? Explica o senhor, o diabo vige dentro do homem, os crespos do homem, ou é o homem arruinado ou é o homem dos avessos. Solto por si, cidadão, é que não tem diabo nenhum, é o que digo. Sabe qual é o detalhe? Essa narrativa é contada em primeira pessoa pelo Riobaldo. Está lá no interiorzinho, numa casinha tranquila, vai passando, próximo à casa dele. Ô, de casa, tem alguém aí? Quem tá aí? Tudo bem, senhor? Sou médico, estou passando aqui para saber se eu preciso de alguma coisa. Estou passando pela vizinhança. E o doutor cura só o corpo ou cura a alma? Eu, médico, não estou entendendo, não. Meu problema é alma, senhor. Doutor, não é corpo, não. Rapaz, eu fiquei curioso com essa história. Como assim, alma? Eu posso tentar ouvir o senhor. Ou então desce seu cavalo e venha tomar um café comigo. E aí ele vai narrar a história para o médico. Aí você sacou, quando eu falei agora há pouco, o que Guimarães Rosa era? Você prestou atenção no que eu falei? Olha a minha caneca linda. Ele era médico. Entendeu como ele entra na narrativa? Ele vai ser o cara que vai ouvir tudo. Testemunho do Riobal. Tá falando com ele. O senhor aprova? Me declare tudo, franco. Mas não diga o senhor, acisado, que é um inteligente, instruído, que acredita na pessoa dele. Não lhe agradeço. Sua alta opinião compõe minha valia. E vai contar a história. E dentro dessas histórias, de Adorinha é um negócio curioso. Porque ele começa, o Riobaldo, diz, pô, sou um cabra macho, estou apaixonando por um macho, por um homem. Ele não consegue esconder a paixão arrebatadora que ele tem por Diadorim. Então os homens ficam olhando meio atravessado, um monte de jagunço, tu imagina? E o Diadorim também. E de repente eu estava gostando dele. Num descomum. Gente, existe essa palavra na língua portuguesa? Qual é a oposição de incomum? Oh, já falei, foi a resposta, né? Comum, qual a oposição? Incomum. Não existe descomum.
Ele criou essa palavra, como criou várias. Gostando ainda mais do que antes, com meu coração nos pés, por pisável. E dele o tempo todo eu tinha gostado. Amor que amei. Daí então acreditei. Tá doido. Doido por Diadorim. Um Diadorim só para mim. Tudo tem seus mistérios. Eu não sabia. Mas com minha mente, eu abraçava com meu corpo aquele Diadorim que não era de verdade. Não era? Diadorim deixou de ser nome, virou sentimento meu. Isso vai corroer ele. Na batalha final, eles conseguem vencer o inimigo, mas Diadorim é ferido gravemente. E vai socorrê-lo, Reobaldo, ao tomar o tiro de Diadorim. Já tinha pegado uma facada. Diadorim, eu preciso contar uma coisa para você. Ele todo ferido de Adorim. E Robaldo, calma, calma, calma. Não vai morrer, não. Não morra, não. Eu gosto mais de você. Não morra, não. E aí de Adorim pede para que ele faça uma coisa. Rasgue aqui o meu gibão. Ele passa a faca. Quando passa a faca, aparecem dois seios. De Adorim não é homem. De Adorim é uma mulher que teve sua família arrasada pelo inimigo, Joãozinho Bem e seu grupo. E ela sabia que se fosse se apresentar como mulher, jamais o bando do Robaldo aceitaria. Então, ela se travestiu de homem. E ele descobre ali no final que, na verdade, é a paixão dele. E ele tem até um alívio. Porque, nossa, então eu não estou apaixonado por um macho. Mas, infelizmente, ela morre nos braços dele. Mas é uma narrativa espetacular. E a gente, mesmo falando para você, quando você for ler, você vai ter um encantamento por Diadorim. Galerinha, questãozinha de sala. Enunciado. Nesse fragmento, e algo parecido aconteceu no Enem, botaram um fragmento e já colocaram para você trabalhar as marcas. É o que eu sempre tenho falado. Claro que o Enem trabalha com a interpretação de texto, mas quando o aluno conhece as características da escola do autor, a resposta fica muito mais fácil. Porque quem elabora a questão vai colocar no rumo do que ele estudou, que são as características do autor. Estilo narrativo. Eu posso ler o texto, mas eu conseguiria responder sem ler o texto. Foi de certa feita o evento. Que pode esperar a coisa tão sem os pés na cabeça? Eu estava em casa, o arraial sendo todo tranquilo, o arraial é a vila. Parou-me à porta o tropel. Cheguei à janela. Um grupo de cavaleiros, são jagunços, na verdade. Isto é, vendo melhor um cavaleiro rente frente à minha porta, equiparado, exato, e embolados de banda 3 homens a cavalo. Tudo num relance insolitíssimo. Tomei-me nos nervos. O cavaleiro, esse homem, com a cara de nenhum amigo, seu que é influência de fisionomia. Sair e vier aquele homem para morrer em guerra. Saudou-me seco, curto, pesadamente. Seu cavalo era alto, um alazão, bem arriado, ferrado, suado, e concebi grande dúvida. Olha a narrativa como ela é encortada. Ele gosta de fazer a coisa bem curta, né? Linguagem marcadamente formal, prima pela concisão e impessoalidade. Problema bem aqui, nesse caso, você tem bastante informalidade, né? Que é a linguagem coloquial, oralidade. Homem, ó, embolado, bando de 3, tomei no nervo. São expressões bem coloquiais, bem oralidade. B. Objetiva irônica. Essa letra B não cabe ao Guimarães Rosa, ele não trabalha com a ironia, não é o foco dele. Essa letra B aqui poderia ser da Autotelevisão, que a gente vai estudar lá na frente, pode ser o Rubem Fonseca. Combinação de um registro oral com construções linguísticas próprias da escrita ou mesmo inusitadas. E aí, vamos lá para o slide que tem as características dele, gente. Nós falamos que ele tem uma linguagem revolucionária, que mescla vários ismos, coisas bem dele. Nenhum escritor, ele não copiou ninguém, ele criou essa coisa. Ele que vai ser copiado depois. Então, nós que já temos um caminho para a nossa resposta. Letra D. Virtudes do sertanejo para alçar a condição de herói nacional. Tem nada a ver com herói nacional isso aqui. E letra E. Essa letra E não cabe aqui. Esse tom memorialístico com o nordestino vai ser mais a Raquel de Queiroz, lá no 15 e companhia. Tudo bem? Beleza? Agora a gente vai mudar. Vamos sair do sertão. Vamos sair desse mundo do regionalismo. Vamos para a cidade. Vamos para Clarice Lispector. Eu sou uma pergunta. Eu adoro essa caricatura aqui. Você percebeu que o desenhozinho aqui, ó, faz um questionamento?
Enquanto tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. Mergulho no que você não conhece, como eu mergulhei. É uma espetacular escritora, gente. Desafiante. Lê-la. Ucraniana. Fugindo de perseguição religiosa, veio parar no Brasil, aos 6 anos de idade, em Recife, depois Rio de Janeiro, onde moraria muitos anos. Até se casar com o diplomata, morou na Europa, se separou. Uma mulher separada nos anos 70 é terrível. Voltou e foi se dedicar-se a ser jornalista e também literata. Essa é num viés literário muito diferente do que você viu em Guimarães Rosa. É uma narrativa para dentro, introspectiva. Uma vez, numa aula, que o professor da universidade disse que a Clarice podia ser o Machado de Assis de saias, né? Só que eu acho ela muito mais profunda na análise do ser humano do que o Machado foi. Rompe com a linearidade, aqui uma presença machadiana, né? As obras dela não tem começo, meio e fim, tem que tomar muito cuidado quando você está lendo. Então, o famoso começo, meio e fim, que é o linear, você não encontra nela. Filosófica, psicológica, social, muita influência de leituras como Foucault, de Sartre, tá? Lê muito essa área. Eu e o outro, esse questionamento do ser e do indivíduo, algo bem existencial, linguagem densa, muito nas entrelinhas, não é fácil ler Clarice. Muito discurso indireto livre, que é você mesclar os dois discursos, direto e indireto. Então, o narrador e o personagem, tem hora que você não sabe quem está falando. Como todo mundo metalinguagem, todo mundo prosa poética. Aí vem alguns diferenciais, né? Fluxo de consciência, que é uma introspecção para dentro do indivíduo, a fim de você ter a narrativa quase toda nos pensamentos do personagem, e as epifanias. A epifania é um termo bíblico, né? Cristo veio para nos fazer diversas epifanias. São revelações que ocorrem, que você cai na realidade, que você cai numa reflexão, através de uma cena, assim, banal. Vai já ver alguns casos. Então, ela usa muitas epifanias. Cuidado. Ela aborda o universo feminino, questionando esse universo feminino. Mas você não pode jamais dizer que Clarice Lispector é feminista. Ela nem gostava dessa expressão. Abordar o universo feminino como prioridade para mostrar que esse ser feminino é que mais sofre com questionamentos, é o que mais tem essa dificuldade de entender a si e, obviamente, entender o mundo em que a mulher está emergida. Mas não tem nada a ver com atitudes feministas. Sartre, e uma das temáticas principais, nossa, tem um dos contos dela, né, que é O Ovo e a Galinha, que é interessante, mas tem um conto sobre a família, né, que é um jantar que a matriarca conduz, e ela, na verdade, ela é muda e surda. Só que ela não é muda e surda, né? Ela assumiu isso para ficar observando a família dela, os interesses, a mesquinharia. Então, uma coisa que ela faz muito é trabalhar essas relações humanas. E ela era bem pessimista nesse sentido, muita falsidade nas relações, especialmente familiares. E o questionamento do ser. Observe que eu falei, a palavra ser dá com letra maiúscula, né? O ser humano. Então, é uma narrativa mais para dentro, para você resolver a situação. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa todo entendimento. Não tem pessoas que cosem para fora, cozer, né? Cuidado que tem. Cozer com Z de cozinhar, cozer com S é costurar. Eu cozo para dentro. Então, costurar metaforicamente é a narrativa introspectiva. Mais aqui um traço dela desse olhar maravilhoso. Seus romances, tá? O mais conhecido vestibular lá da Estrela, que eu vou postar para vocês com material. Estou postando material para vocês. Vocês vejam que eu coloquei São Bernardo, coloquei Romance de Confidência. Bom ler, porque são livros difíceis, com análise, são livros que são muito recorrentes em provas. A da Estrela é o grande livro dela, é o último romance que ela publicou pouco antes, alguns meses antes de morrer. Laço de Família. Eu tenho aqui, como eu falei para vocês, esse livro de contos, que foi lançado nos Estados Unidos, e esgotou rapidamente, tá? Que justamente é um crítico literário, o Edmund Wright, que faz o prefácio, que tem a obra completa dela de contos, então todos os livros de contos estão aqui. E o Benjamin Moser, né, que faz a organização do livro, é o que eu te falei, que é o maior biógrafo dela, tá? Tem crônica e tem literatura infantil, ela se dedicou também um pouco à literatura infantil. Tá bom? Vamos conhecer um pouquinho dela? Aquela da Estrela, onde ela cria um narrador, é o narrador do narrador, né? Que é o Rodrigo SM. Ele é o narrador e é o personagem, ele vai contar a história da Macabé. Então nós temos dois narradores, o principal, que é a Clarice, e o secundário, o Rodrigo SM. Pretendo, como já insinuei, escrever de modo cada vez mais simples. Isso aqui é o começo do livro, já começa com metalinguagem, vai falar como vai fazer o livro, como vai contar a história do livro.
Aliás, o material que eu disponho é parco, muito pouco e singelo demais. As informações sobre os personagens são poucas e não muito elucidativas. Informações essas que penosamente me vêm de mim para mim mesmo, e trabalho de carpintaria. Sim, mas não esquecer que para escrever, não importa o que, o material básico é a palavra. É claro que, como todo escritor, tem a tentação de usar termos suculentos, olha aí, podia fazer linguagem difícil, né? Com esses adjetivos esplendorosos, carnudos, substantivos. E aí, gente, eu quero lembrar vocês de uma aula que eu dei da segunda fase prosa, em que eu fiz a abertura com o texto de Jean-Paul Sartre, que falava isso, ó, a palavra é ação, concordais? Aqui é totalmente intertextualidade com o Jean-Paul Sartre, que o escritor ele deve ser ação com a palavra. E aqui o trecho da Macabé, que é a personagem mais curiosa, né? Ela é muito estranha, ela é analfabeta, muito feia, tem um sonho de ser atriz de cinema, né? Quer ser uma estrela de Hollywood. E o título da estrela é porque ela vai ter a estrela dela, quando ela morre atropelada por um Mercedes-Benz novinho, que tem uma estrela na ponta, cuja marca da Mercedes-Benz é uma estrela. E ela antes tinha da cartomante, e a cartomante disse que ela ia encontrar um homem bonito, rico, e seria um estrangeiro com o nome Hans. Hans é o nome alemão. Ela sai de lá encantada, vai atravessar a Avenida de Copacabana e é atropelada justamente por um carro alemão Mercedes-Benz, cujo motorista é Hans. Eles não sabiam como se passeava. Aqui é o namoro dela com o Olímpico de Jesus, um outro nordestino, baiano, no caso dela. Ela é pernambucana, né, a Macabé, e ele baiano que se encontrou. E os dois são analfabetos, são muito estranhos, né? Andaram sobre a chuva grossa. O namoro deles, assim, o primeiro encontro deles é esse. Eles vão sair, se encontram, cai um pé d'água, gente. Eles não sabem nem o que dizer um pro outro. E ela ficou assim, para se proteger da chuva, eles ficaram parados em frente a uma loja de ferragem. E ela, do nada, vira para ele e disse: Eu gosto de parafuso e prego, e o senhor? Aí o cara: Hã? Como assim? Parafuso e prego? E aí, o segundo encontro deles, mais estranho, numa praça, depois vão tomar um café. Um café com leite na padaria. E ela bota, sabia que é a xícara, ela bota tanto açúcar, mas ele fica olhando, ela bota açúcar, é porque eu gosto assim. Ela teve, na hora que o leite e o café transborda, fica só o açúcar, ela começa a comer. Não é normal na cabeça. Esse estranhamento dela, a Macabé é o símbolo da mulher sem instrução, de vem tentar a sorte numa cidade que é maior do que ela, como tem a metáfora. Todo mundo faz ela de besta, falta malícia, falta inteligência, falta vivência de mundo. Esse que é um dos contos que eu mais acho lindo dela, que é o conto Amor, da personagem Ana. A epifania, quando ela vai ver aqui o cego, depois você lê com mais calma para a gente poder aqui correr um pouquinho mais. Ela é uma dona de casa feliz, tem um marido maravilhoso, tem dois filhos maravilhosos, um apartamento que é pago na Coab, maridão sai para trás, ela acorda cedo, faz o café, prepara a mesa para os filhos, para o maridão, dá aquele beijo de bom dia, meu marido, bom trabalho, vai deixar os filhos na escola, volta, vai limpar a casa, hora de fazer as compras, retorna, faz o almoço, dá almoço para os filhos, dá almoço para o marido, que volta para o trabalho, vai arrumar a casa. A vida dela todos os dias é isso. Mesmo assim, ela é a mulher mais feliz do mundo. Até um dia que ela vai fazer compras, vamos ler esse parágrafo bem aqui, ó. E ocorreu um fato inusitado. O bonde está parado e ela observou que tinha um cego parado, mascando chicletes e assobiando. E o íntimo dela questiona: o que esse cego está assobiando, mascando chicletes? Que felicidade é essa? Ele não pode ser um homem feliz, ele é um cego. Eu sou uma pessoa feliz. Tenho um marido maravilhoso, um apartamento, dois filhos. E nisso ela fica encantada ali, ficcionada naquele momento. O bonde arranca de uma vez, ela com as compras na mão, porque o cego ameaçou passar e o cara teve que dar uma freada, o cara do bonde. E ela continua olhando para o cego e fica, não consegue compreender aquela alegria, aquele rosto dele, com o ar de quem está feliz. Mas continuava a olhá-lo, cada vez mais inclinado. O bonde deu uma arrancada súbita, jogando a desprevenida para trás. O pesado saco de tricô despencou-se do colo, ruiu no chão. Ana deu um grito. O condutor deu ordem de parada antes de saber o que se tratava. O bonde destacou, os passageiros olharam assustados. Depois desse dia, a Ana chega em casa, ela não é mais a mesma. Ela passa a se questionar, ela senta-se no espelho, vai pentear o seu cabelo, olha a epifania, e começa a olhar para ela e ver uma mulher que ela nunca viu. E questionar: eu sou feliz?
Eu vivo em função do meu marido e dos meus filhos, eu nunca fiz nada para mim, eu nunca fiz nada que me trouxesse uma alegria para mim, íntima, nem me cuidar, eu me cuido. E eu vivo feliz? Então, é o questionamento da própria condição desse tradicionalismo que a mulher vive. Questões? O FPE, vê o F aqui, gente. Minhas intuições se tornam mais claras ao esforço de transpô-las em palavras. É neste sentido, pois, que escrever me é uma necessidade. De um lado, porque escrever é um modo de não medir o sentimento. De outro, escrevo pela incapacidade de entender, sem ser através do processo de escrever. Vou dar aqui um minutinho para você pensar aí. Vê o F, vamos lá. Primeiro item, gente, verdadeiro ou falso? Quero ouvir vocês, hein? Ou colocar no chat aí. O que é que vocês acham? Agora há pouco eu citei isso, né? Primeiro item, anotem aí, falso, pessoal. Probleminha, ela não tem preocupação com causas sociais e políticas. A própria narrativa, a personagem, os dramas é maior do que tudo isso, tá? 2, prosa e poesia, fronteira, belíssimo. Fluxo de consciência, espetacular. Metáfora, adjetivação, novos sentidos. Ela gosta disso? Gosta. Segundo item, verdadeiro. Tá? Claro, tudo isso aqui, ó, tudo conciso, nada exagerado, tá? O tema constante da emancipação da mulher e de suas conquistas como profissional e dona de casa faz a crítica ser unânime, engajada nos ideais feministas. Falso. Tem uma seguidora de Clarice, próximo slide, a Lígia Fagundes Telles, que esse item caberia bem. A Lígia, sim, que é uma leitora, conheceu Clarice, herda dela essa característica da mulher e vai para os ideais feministas. A Clarice não. Romancista cult, Clarice foi poeta. Não, não, o romanceiro da Inconfidência é da Cecília Meirelles, tá? Então, falso esse item aqui. E o último item, verdadeiro. Nos contos e no romance, exacerbação do interior dos personagens, introspecção, fluxo de consciência e pensamentos, e a própria subjetividade. Ela chama Macabé de um ser de papel, né? Mas é um ser de papel que é necessário para a gente poder compreender o introspectivo dela. Então, FV, FFV. Beleza? Uma minha bem aqui, te dou uma pequena aula, um enunciado exagerado, uma questão que eu já fiz há algum tempo, hoje eu teria que diminuí-la. Algumas frases dela, né, que eu peguei na biografia, algumas eu até já falei para vocês aqui. Eu gosto dessa aqui, ó. Mais o que há de se escrever, que ao menos não se esmague com as palavras às entrelinhas. O melhor ainda não foi escrito, o melhor está nas entrelinhas, tá? E aqui eu vou cobrar de vocês. A partir das informações do autor e seus conhecimentos, podemos encontrar as seguintes características na obra de Clarice Lispector. Eu vou ser mais rápido e a letra E. Mas essa letra A, se vocês quiserem, quem está anotando aí, quem tem slide, quem imprimiu, quem imprimiu o material, né? Letra A, você pode botar aí Dalton Trevisan e Rubem Fonseca. Vou já falar deles, tá? Letra A, Dalton Trevisan e Rubem Fonseca. Letra B, João Baldo Ribeiro. Vou já falar dele também. Letra B inteira para ele. Letra C, Guimarães Rosa, mas preciso riscar isso aqui, tá? Ó, para ser o Guimarães Rosa, para bem aqui, em neologismo, tá? Letra D, você vê de forma crítica dizendo a foto, essa letra D, tanto é para João Cabral de Melo Neto, no Morte Vida Severina, como também, de certa forma, lá para Raquel de Queiroz. Então, letra E tem as palavras-chave de Clarice, fluxo de consciência, temática universal, metalinguagem. Mais um de Clarice do Enem. Ó, aqui, gente, vocês vão ver bem uma coisa. Vamos supor que eu não leio o texto. Veja só,
na voz particular, elaboração da trajetória literária de Clarice. É uma característica da Clarice. Você vai ler aqui o trecho, mas é da Clarice. Então, bem aqui, se você tem conhecimento, eu espero que você responde, porque você sabe como é que ela narra os livros, tá? Ela narra cujo foco são as questões o quê? Existenciais. O eu com o mundo. Essa letra B, o problema bem aqui, ó, é o metafísico. Não é o papo da Clarice. Essa letra B, Guimarães Rosa. Essa letra C, que nasce uma ótica distante, pelo contrário, ela é muito hospedada no pensamento do personagem, então não dá. Letra D, sem ter tido preocupação de investigar, ela é muito investigativa, somente no interior do personagem. E letra E, a gente vai escrever uma história em razão da complexidade para escolher as palavras exatas. Não, ela vai escolher com concisão. Ela até diz aquele trecho, mas veja que o trecho aqui não é aquele trecho que eu li sobre o início do livro, como é que ela vai fazer o livro, que ela tem pouca informação, mas não faltam, porque o material básico é a palavra. Mas se você ler o texto, você vai ver o questionamento da própria escrita aqui. Você vai ver que ela vai querer responder perguntas, que ela faz questionamentos sobre o que ela vai falar. Então, é pura metalinguagem através do fluxo de consciência. Ou seja, essa é aquela questão, eu tenho certeza que o aluno que estuda, ele mata logo a charada antes mesmo de ir para o texto. Porque já vê logo coisas que só a Clarice faz, nesse caso aqui, nesse contexto da aula. Beleza? Bom, gente, a Lígia Fagundes Telles, que ainda está viva, tá? Está um pouco doentada, né? Mas tem vários prêmios. Vai aparecer várias vezes esse prêmio Camões. Gente, prêmio Camões é o maior prêmio da língua portuguesa. Ela é distribuída a cada 2 anos para escritores de língua portuguesa. Tá? Então, entre Brasil, Portugal, os países africanos. O Brasil lidera completamente, né? Tanto que o atual detentor do prêmio é Chico Buarque, vou já falar dele. E a Lígia ganhou. Para o escritor, gente, o prêmio Camões só não é mais importante que o prêmio Nobel de Literatura, que o Brasil nunca ganhou, infelizmente. O prêmio Jabuti é o maior prêmio da ficção brasileira, que é entregue pela Câmara Brasileira de Livro. E qual é o maior prêmio do Brasil? O prêmio Machado de Assis, dado pela ABL. Tá? Bom, veja a diferença da Lígia, que segue o mesmo caminho da Clarice. Gente, Lígia, fluxo de consciência, o ser feminino, introspecção, metalinguagem, tudo. Só que ela vai ser mais engajada, politizada, e aí você vai usar o nome feminista para Lígia Fagundes Telles. Considere o meu trabalho de natureza engajada, ou seja, prometido com a nossa condição nesse escândalo das redes sociais. Ela é muito ligada ao cotidiano, pessoal. Intimismo, questões políticas, amorosas, sociais e dramas humanos. A mulher é o personagem mais importante, tá? E ela vai contextualizar essa mulher nesse patriarcalismo, muito de Jean-Paul Sartre, a condição humana, muito intimismo, e aí vem o emocional, o passado e o presente, e ela tem muito esse caráter, porque ela viveu essa opressão enquanto mulher, porque ela foi criada num sistema patriarcal, e vai tentar se libertar disso. Então, é uma escritora que traz isso para dentro da narrativa. E detalhe, ela escapou de ser presa no regime militar, porque tem um livro dela, que eu vou já falar um pouquinho, que é esse romance aqui, As Meninas, que já virou filme, né? Essa aqui já foi novela da Rede Globo, novela das 6, Cinema de Pedra. Verão no Aquário, teve no vestibular da UEMA, interessante. Isso aqui são os principais romances que ganharam prêmios. As Meninas é interessantíssimo, gente. Os Contos, esse livro já teve no vestibular aqui, do antigo vestibular da Federal, tá? E o último livro dela que ela publicou, O Segredo e Outras Histórias, né? Nós tentamos muitas vezes trazer para o Salip, mas é muito adoentado, até para se locomover está bem difícil. Confesso que estou mudando. A violência não funciona. O que funciona é a união de todos nós para criar um diálogo. Esse romance As Meninas, ele escapou de ser censurado, ele foi até levado para o regime lá, para o DOPS, mas o pessoal não sacou. São 3 jovens que moram numa pensão, com 3 universos sociais diferentes, que se encontram, vão estudar e vão viver suas aventuras amorosas, sexuais. Uma tem um namorado, mas tem um amante, uma quer se casar com um homem rico. São situações de adolescentes que vão ficar na fase adulta ali. Mas o contexto livre é em pleno regime militar. E eles vão ter um amigo em comum que vai ser preso e torturado porque pediu liberdade. Tá? E aqui eles trabalham esse tópico.
Mas o livro conseguiu disfarçar-se bem, porque aparentemente parece que é só está contando a história das meninas, mas tem todo um contexto, e aí o uso da metáfora é muito importante. Então, ela é muito mais engajada, usa sempre o tema da mulher, o tema do feminino, mas ela não perde de vista as questões políticos sociais de seu tempo. Agora, gente, nós vamos partir, deixamos esses três que a gente abordou, que são os mais tradicionais da terceira fase modernista, para a galera, eu vou agora chegando mais para os dias de hoje. O nome pós-modernismo ou neomodernismo tem como alguns marcos. Alguns críticos literários usam 1960 para essa nova tendência da prosa, que eu vou falar agora. Outros colocam 64 por conta do regime militar. Outros críticos, 68, porque o maio de 68 foi um marco dos estudantes, a revolta contra o regime, e uma grande parte coloca 79, que é a lei de anistia, o retorno dos escritores. Então, é mais uma vez, as tendências, o nome contemporâneo que eu estou usando, está dentro da terceira fase, mas como se fosse uma quebra, tá? Prosa social e poética continua, formação de grupos literários, como eu vou, por exemplo, eu já falo da literatura marginal, a violência urbana passa a ser o maior foco, o cotidiano, principalmente das grandes cidades, a marginalização social e o espaço. E é interessante que o personagem, se eu estava vendo com Clarice Ligia o foco mais introspectivo, eu vou ter agora também o espaço sendo um personagem importante, tá bom? Realismo bruto, realismo fantástico. Então, continua tendo realismo fantástico, o realismo continua, mas o realismo mais bruto no sentido de crítica social e política mais abrangente. A literatura marginal, porque eles não vão ter espaço nas editoras, porque eles não vão ser censurados, então, produções próprias abordando temas polêmicos como violência. Meta-romance, muitos livros abordando o próprio fazer do romance, como também do conto. O conto que já é pequeno fica cada vez menor, então você vai ter o microconto, contos com 3, 4 parágrafos apenas. Mantém-se a crise existencial. Você veja a abrangência do existencialismo, né? Na segunda fase, ou na terceira fase, vem até os dias de hoje. Impressionante, pessoal. Vamos conhecer os nomes? Esse cara, para você conseguir uma foto dele, alguma coisa dele é muito difícil, não dá entrevista, não gosta de mídia. Aliás, ele, uma vez, quando um repórter da Folha de São Paulo tentou entrevistar, ele saindo de casa em Curitiba para comprar pão na padaria, tentou tirar uma foto dele, ele agrediu o cara, ele é muito difícil. E é um contista de mão cheia. Ganhou vários prêmios nacionais e internacionais. E detalhe, ele é um cara que deve ter bom de grana, porque ele não foi buscar o prêmio Camões. Sabe quanto é que é o valor do prêmio Camões, gente? Gente, é um valor razoável, né? Que você tem aí. É, você ganhar 100 mil euros não é pouca coisa, não, né? Ele não foi buscar o prêmio. E o prêmio Camões ele só é entregue para quem está vivo e tem que buscar o prêmio, ou no Rio de Janeiro ou em Lisboa, porque você alterna a entrega do prêmio. Ele não foi, nem para o Rio de Janeiro. O que não me conta, eu estou atrás das portas. Prêmio Machado de Assis, esse ele ganhou. Por sorte, esse é do Rio de Janeiro, ele recebeu a premiação em casa, cerca de 100 mil reais de prêmios, e o prêmio Camões 2012, que ele não foi buscar até hoje. Violência urbana, então ele usa Curitiba. Curitiba é o espaço e é o personagem, mas Curitiba é a marginalização de qualquer grande cidade que vive os dramas humanos, muita análise psicológica, ele é bem machadiano nisso, e aquele escritor muito conciso. Não é à toa que ele faz microcontos. Ele gosta de textos pequenos. Até os romances dele não são grandes. Obras principais, eu destaco o Vampiro do Curitiba, que é um livro interessantíssimo, eu tenho no vestibular aqui da UESP, para analisá-lo era uma coisa interessante, tem muito erotismo, tem muita sexualidade, mas tem muita ironia e crítica social. O Anão e a Ninfeta é outro livro que é bastante irônico e humorístico, e o último livro dele, O Beijo na Nuca. Então, violência urbana. Nessa linha de marginalização social, Rubem Fonseca, nós perdemos o Rubem Braga, mas o Rubem Fonseca está aí. Aliás, perdemos, melhor dizendo, já tínhamos perdido o Rubem Braga e perdemos agora em abril, e aí vítima de Covid, infelizmente, o escritor Rubem Fonseca. Outro que era muito na dele, a Veja dedicou uma capa e uma matéria incrível para ele, tá? Outro escritor de violência, no sentido de urbano, de trabalhar os dramas humanos. Ele foi policial há muitos anos, então a narrativa dele já traz um pouco de investigação. Luta de classes, ele é muito mais ideológico, era um homem da esquerda, né? Então sofreu um pouquinho, mesmo sendo um policial, a sua ideologia, ele foi preso, né? Por causa disso. Trabalha o realismo crítico, a marginalização, e ele coloca a condição humana acima do caráter moral. Ó, cuidado, existe eu sou moral, eu sou imoral. Imoral é que não segue os preceitos morais. A moralidade, se há, é de que não reconhece
qualquer moralidade humana, tá? Linguagem, muito adaptada ao grupo social, muita oralidade, muita coisa da língua de marginais, prostitutas, é o universo dele, logo ele é policial, criou nisso, mas muito engajado e verossimilhante. Gente, são livros fortes. Cinema, o livro Agosto, que parte do suicídio do Getúlio Vargas já foi adaptado para a TV, foi seriado da Rede Globo, como também foi Feliz Ano Novo, esse livro de contos mais conhecido, mais premiado, tá? E dedica-se a trabalho, dedicou-se a trabalho até o último tempo de fazer roteiros também para televisão. Ferrez, Zona Sul de São Paulo, foi criado na Zona Sul, próximo onde ele morou aqui, que ele mora até agora no Capão Redondo. É um escritor da nova geração e que tem ganhado muitos prêmios e voz, né? Tem sido uma voz da periferia, né? Prestei muita atenção nos diálogos dos manos para escrever em favelês. Então, o que o Guimarães Rosa faz lá, recriando o mundo sertanejo, ele faz recriando o mundo da favela. E ele mora na favela. Ele tem uma empresa, ele montou uma empresa, que é a empresa Undasul, que é da Zona Sul de São Paulo. Até tem um caderno, comprei blusa também, comprei meus livros dele lá. Ele, muito tranquilo, entendeu? Fui conhecê-lo, bati um papo com ele bacana sobre literatura. É um cara da nova geração. O cara, pra você ter ideia, gente, ele é correspondente da Le Monde Diplomatique Brasil. Você dá ideia, né? Uma revista francesa muito conceituada. E é totalmente periferia, ligado ao universo do hip hop. Foi durante muito tempo pesado do Racionais MC, grupo de rap muito conhecido. E, além disso, também escreve seus livros, né? E são livros muito fortes, muito críticos. E ele montou a própria editora, o próprio selo, como ele diz, porque nenhuma editora grande quer publicar livros de periferia, né? Escritores de periferia. Então, ele publica. Tá aí a literatura marginal, que é esse grupo que ele criou e lidera. Tá? Verossimilhante, periferia, abordagem social, então totalmente engajado, gente, para mostrar o quanto é hostil a periferia, mostra o universo da violência policial, do tráfico de drogas, toda a situação que envolve. Então, é o cotidiano realmente das grandes cidades, especialmente, no caso, o microcosmos da periferia. Destaque dos livros, o livro mais forte é o Capão Pecado, que é homenagem ao Capão Redondo. Só um dado para vocês, gente, o Capão Redondo, nos anos 90, como eu morava do lado, é todo um conglomerado de bairros, né? Da Zona Sul, extremo sul da Zona Sul de São Paulo. Ele chegou a ter um índice de criminalidade tão grande, gente, que superou o Bronx nos Estados Unidos. Lembra que Nova York teve problemas sérios, né? Até a tolerância zero. O Capão Redondo chegou a ter, por final de semana, uma média de 75 assassinatos, gente. Tudo envolvendo tráfico de drogas. E gente inocente também morrendo, né? O pecado. Querido sistema, você pode até não ler, mas tudo bem, pelo menos viu a capa. Uma arame farpada no coração. A pobreza aqui é passar de pai para filho, assim como a necessidade de trabalhar de noite para comprar um pão. Embriagados continuaremos assim, andando no chão frio com os pés descalços, um sorriso na boca ainda seca da corrida contra a lei. Toda uma nação está olhando por uma janela eletrônica, televisão. Através dela está o passado manipulado. O que ninguém vê é a porta que fica ao lado. A porta do futuro está trancada pela mediocridade de nossos governantes. Então, logo no prefácio, ele detona a falta de políticas públicas para as periferias, né? O abandono dessa periferia. E você vê que, infelizmente, é bem atual, né? A imaginação continua, infelizmente. Paulo Lins. Se em São Paulo, Ferrez fez essa abordagem, no Rio, Paulo Lins. Todo mundo vai conhecer mais o Paulo Lins, não pelo livro, mas pelo seriado Cidade de Deus, cujo o livro foi a base para o seriado. Matar, matar, matar. Verbo transitivo exigindo objeto direto e ensanguentado. É uma das frases do livro. Professor, poeta ficcionista, formado em letras, né? Hoje ele ganha a vida como literato, né? Ele fez um trabalho no seu mestrado de Sociologia e Antropológica, e daí veio a ideia. Ele é morador da Cidade de Deus, e aí foi, né, quando mora em São Paulo, né, saiu do Rio para São Paulo. Daí veio a ideia do livro. O livro foi um grande sucesso, abriu portas, sabe, um dos filmes mais premiados no mundo. Aqui é um dos romances dele, tá? Fez o roteiro para a televisão também. Ele também é Cidade dos Homens, também é um livro dele. Ele também fez aquele seriado Subúrbia, tá? Também foi ele. Seu último romance, novela Dois Amores, a Globo está fazendo aí já um projeto para o ano que vem usar essa novela como um seriado da Rede Globo. Então, trabalha o realismo crítico, mostra a realidade. Você que assistiu o Cidade de Deus, com certeza sabe muito bem o que ele está falando, como nasceu o tráfico, como é que as crianças estão no tráfico, mas, ao mesmo tempo, o livro tem momentos de lirismo, né, de amor, de paixão.
mas claro que o foco é a crítica social e política. JJ Veiga, agora a gente vai falar um pouquinho mais rápido, porque são vários escritores, mas esse aqui, o mundo dele é o realismo fantástico. Os dois livros de destaque dele trabalham essa temática e por quê? Durante o regime militar, esses livros, e é de 66 aqui, ele, se você demonstrasse a crítica social e política abertamente, seria preso. Aí os artistas, escritores, tiveram aquela sacada de usar as metáforas fantásticas, usando muito desse recurso para disfarçar. E deu certo, porque os militares não perceberam. Esse livro aqui lembra muito a Revolução dos Bichos, né? Onde o animal é mais inteligente que o ser humano, porque ele é personificado, e o ser humano é completamente animalesco, por instinto. E ele usa muito isso para denunciar toda a situação social e política que o Brasil vivia em pleno regime militar com a censura. JJ Veiga, então, um cara importante. João Baldo Ribeiro, que perdemos em 2014, é um Jorge Amado, também é baiano, só que ele foi um pouquinho mais engajado politicamente do que o Jorge Amado foi, né? Mas usa muita linguagem coloquial, trabalha também o tema nordestino, mas ele é mais para a linha do humor, mais debochado, mais crítico, mas usando muito o humor e o deboche como características. Viva o Povo Brasileiro! Já foi seriado. O Sonhos do Lagarto já virou também seriado. Seu último livro. Ele tem um fato inusitado. Ele ganhou o prêmio Camões em 2008 e ele foi buscar em Lisboa o prêmio. E ele simplesmente, depois disso, ele desapareceu. Ele foi... Gente, ele gastou todo o dinheiro nas Bahamas. Ele saiu de Lisboa, pegou o voo, não voltou para São Paulo, não voltou para a Bahia quando ele era jornalista, casado, os filhos tudo criado, e ele torrou toda a grana dele em iates, festas e mulheres lá nas Bahamas, um fato inusitado. Só voltou quando acabou o dinheiro. Rubem Braga, outro que vai trabalhar o cotidiano com narrativas mais críticas, aqui é mais para você conhecer. O Enem já colocou fragmentos dele, do Aititi Copacabana, que ele é muito marcadamente cronista. Inclusive, a questão era sobre crônica. Perguntava qual é a característica principal de uma crônica, o Enem 2016, se eu não me engano. E a ideia é a abordagem e observação do cotidiano. Crônica sempre parte do cotidiano. Você vai trabalhar metáfora, poesia, papapá. E ele faz também as reflexões sobre a condição humana. Chico Buarque, premiadíssimo. Eu não gosto de misturar o Chico letrista, que tem a música, todo mundo conhece, o Chico é fantástico e tal. Quando eu fui ler o Chico a primeira vez, que eu fui ler o Estorvo, né? Eu fiquei muito preocupado de eu não gostar do Chico literato e contaminar o meu gosto pelo Chico musical, que é fantástico. Só que eu já tinha lido uma peça teatral do Chico, que é Calabar, Enem em 2017, tem uma questão sobre Calabar, tinha um fragmento lá, que a questão era sobre contexto. Você tinha que ver que era opressão e censura na peça. E o Chico me encantou. Tanto que eu li um livro e fui lendo, e o que eu mais gostei foi o Leite Derramado. Me levou muito o Extremo Machado. E eu não li ainda, falta ler, O Irmão Alemão. Tive tempo, nem eu adquiri para ler ainda. Já virou filme Benjamin e Budapeste, já viraram filmes, né? Ele tem uma linha que mescla um pouco do Machado de Assis no realismo, na ironia, no narrador introspectivo, pega um pouquinho ali do fluxo de consciência da Clarice Lispector, mas ele coloca uma coisa dele próprio, que é um certo lirismo, né? Um pouco poético nas abordagens, mesmo um pouquinho de humor, mesmo trabalhando crítica social e marginalização, você consegue ter alguns momentos externos, né, líricos na obra dele, tá? O último livro dele está para lançar ano que vem mais um romance. Ele ganhou o prêmio Camões e tem um probleminha sério, porque o prêmio ele passa pela quem tem que entregar é o presidente da República. É uma característica do prêmio Camões. Se for receber em Lisboa, o presidente de Portugal entrega. Se for no Brasil, é o presidente do Brasil que entrega. E a cada 2 anos que eu lhe falei, ou é Rio ou é Lisboa, são as sedes, né? E em 2019 a sede era o Rio. E o Bolsonaro falou que não ia jamais entregar um prêmio para Chico Buarque, né? Questão política, infelizmente. Mas o Chico ganhou o prêmio do mesmo jeito. E vamos terminar aqui com esses dois. São hoje, engraçado ter o mesmo ano de nascimento, mas são hoje escritores que estão na crista da onda, tá? Estão vendendo muito, estão na TV, tá? Então estão ganhando prêmios. Raduan Assar mora no interior de São Paulo, é um ideológico político, tá? Muito ligado. O livro dele fortíssimo, um livro que, nossa, você lê, você fica, que é o Copo de Cola, que é justamente um livro que aborda as questões do regime militar,
tá? Metáforas líricas, social, todo mundo trabalha. Gente, todo mundo trabalha a crise existencial no modernismo, terceira fase, tá? E o Milton Ratum, que recentemente o livro Dois Irmãos foi seriado da Globo, então o Cauã Raymond fez o papel lá. Ele mora em Manaus, é um sujeito curioso, né? Porque você vai lá em Manaus, ele tem um mercadinho, ele atende você, opa, bati aqui na mesa, ele atende você no mercadinho, para uma pessoa super simples, né? Não é muito de sair de lá, às vezes vem em São Paulo para receber um prêmio, fazer uma palestra, mas ele é mais, muito mais focado lá no seu lugar. Ele é de família libanesa, né? E na região Amazônia tem muita gente da cultura árabe. Ele traz isso, então o caráter memorialístico da cultura árabe está na sua obra, em todas as formas, nos títulos, nas abordagens culturais, mas o mundo dele é a Amazônia. Mais uma vez, consegue extrair do regional ou universal. E é ele que nós vamos fechar aqui nessa questão, relato de um certo Oriente, do Enem de 2017. Ao apresentar uma situação de tensão em família, o narrador destila, nesse fragmento, uma percepção das relações humanas e sociais. Está vendo? No próprio slide, estou dizendo isso. Ele trabalha os aspectos sociais, históricos e culturais através das relações humanas, cujo foco é a Amazônia, mas tem toda a história memorialística por trás dos personagens. Muito bem. A lavadeira começou a viver como uma serviçal que impõe respeito e não mais como escrava. Mas essa regalia súbita foi efêmera. Meus irmãos, nos frequentes deslizes que adulteravam este novo relacionamento, eram dardejados pelo olhar severo de Emily. Eles nunca suportaram de bom grado que uma índia passasse a comer na mesa da sala, usando os mesmos talheres e pratos, e comprimindo com os lábios o mesmo cristal dos copos e a mesma porcelana. Inadmissível, praticamente escrava, uma índia, não é do meio cultural deles, olha aí, olha as relações sociais aí, né? Uma espécie de asco e repulsa tingiram-lhes o rosto, já não comiam com a mesma sociedade, recusavam-se a elogiar os pastéis de picadinho de carneiro, os folhados de nata, a tâmara e o arroz com amêndoas, dourado, exalando um cheiro de cebola tostada. Aquela mulher sentada e muda, com o rosto rastreado de rugas, era capaz de tirar o sabor e o odor dos alimentos e de suprimir a voz e o gesto como se seu silêncio e sua presença, que era só silêncio, impedisse o outro de viver. Então, olha o quanto os irmãos se sentiram mal em estar no mesmo lugar da mesa que uma índia que, para ele, não é do mesmo nível humano deles. E aí o foco, estigmas de classe, a questãozinha que você saía pelo artista, mas saía pela leitura também. Né? Então, infelizmente, aí tem essa questão, né? Tá? Letra A como resposta. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos trabalhar agora as questões? Muito bem. Muito bem. Vamos aqui parar a gravação. Agora é com vocês.